E aquela bendita artrite e artrose que fica te acompanhando por tanto tempo, provocando aquela dor incessante. Você sabe o que isso significa emocionalmente? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas e hoje eu vou falar para vocês sobre a relação da terceira lei biológica ainda e sobre o tecido mesoderma novo. Como eu falei no vídeo anterior, o tecido mesoderma ele foi dividido pelo Dr. Hammer em mesoderma novo e mesoderma antigo. Em geral, o tecido mesoderma antigo ele dá origem às estruturas de sustentação, como articulações, ossos, ligamentos, cartilagens, musculatura, entre outras regiões também do corpo, como alguns órgãos também, né? E esse tecido mesoderma novo, ele geralmente em fase de estresse, ele vai desencadear uma situação de diminuição do tecido. Então, por exemplo, o osso ele vai diminuir a intensidade da quantidade de cálcio do tecido. Então ele vai descalcificar, então vai provocar uma osteopenia ou uma osteoporose. A musculatura vai diminuir o seu tamanho, diminuindo o número de células musculares nessa região. E a articulação, ela também vai diminuir a sua intensidade, diminuindo ou degenerando, necrosando os tecidos daquela região. Ou seja, quando você vive uma situação de estresse, nesse caso são situações de impotência, eu me senti incapaz de realizar algo, ou me senti ineficaz ou impotente de evitar uma situação, ocorre uma degeneração dos tecidos relacionados ao mesoderma novo, dependendo da atitude que você tem. Por exemplo, se eu tenho uma sensação de impotência em tomar uma escolha, tomar uma decisão ou me direcionar para algum campo da minha vida, isso pode fragilizar meu tornozelo. Então pode gerar uma degeneração da articulação, do ligamento ou da cartilagem do tornozelo. Quando eu vivo uma situação, muitas vezes na relação de desvalorização ou impotência, onde eu tenho que me submeter intelectualmente a alguma pessoa, alguma situação de vida, eu sinto às vezes uma degeneração na articulação do pescoço. Então geralmente a cervical alta. E quando você vive uma sensação de impotência em cuidar dos meus próximos, isso pode sim afetar as suas mãos. Eu já atendi vários casos de mulheres que cuidaram de entes queridos no seu leito de morte, onde elas se sentiram incapazes de proteger. Então é segurar, acalentar e cuidar com as mãos dessas pessoas. Então elas sentiram que elas não foram eficazes o suficiente, que elas não foram capazes de poder evitar um sofrimento para aquelas pessoas. Então elas tentaram fazer o melhor que elas podiam, mas ainda elas se cobravam de ter faltado algo, que elas poderiam ter sido melhores. E essa sensação de impotência com o gesto de cuidar, de tocar ou de segurar simplesmente aquela pessoa, que às vezes aquela pessoa tem cuidados, ela está acamada ou está cadeirante, eu tenho que realmente segurar aquela pessoa, isso pode deixar fragilidades com as mãos. Assim como quando uma pessoa tem algum filho que está sofrendo e eu me sinto incapaz de cuidar com as minhas mãos. Então, proteger aquela criança. Então, como eu falei anteriormente, na fase de estresse dessa situação, enquanto eu vivo essa situação de impotência, de incapacidade, eu vou ter uma situação de diminuição do tecido, daquela articulação, daquele ligamento, daquela musculatura, daquela região. Então, nesse momento, vai acontecer uma necrose ou uma degeneração do tecido. Quando a pessoa consegue sair do estresse, daquela culpa por não ter sido capaz de proteger alguém, de não ter conseguido evitar a situação de morte mesmo daquele ente querido, ela entra então na resolução daquela situação para a fase PCL. E nessa fase, então, vai acontecer a inflamação, as dores, a vermelhidão, o calor naquelas articulações que ela estava em frustração. Que no caso aqui, o que eu estava falando, é na articulação dos dedos ou da mão. Então, quando ela se sentiu incapaz e ineficaz de proteger aquela pessoa. Então, quando ela entra nessa inflamação, ela tem as dores. Mas se houve uma degeneração, ela diminuiu o tecido, nessa fase de inflamação, então vai proliferar tecido.
Então vai aumentar a quantidade de tecido para tentar voltar aquele tecido à normalidade do corpo. Mas quando uma pessoa passa por muitos anos nessa frustração de incapacidade, impotência, como se ela não fosse capaz de proteger os seus próximos, evitar situações de perigo com seus filhos, ela pode ter um crescimento desordenado desse tecido, dessas articulações. Então aí vão aparecer as artrites, que o dedo começa a se deformar, tendo um movimento alterado e uma restrição de mobilidade naquela articulação. Então essa proliferação celular, ela vai acontecer então na fase de estresse. Então como a pessoa entra na fase de estresse, resolve, mas de novo acontece alguma coisa com o filho, ela entra na fase de estresse de novo, ela relaxa, mas ela fica indo e voltando, ela nunca sai desse padrão. Então o dedo inflama, a articulação dói e depois ela volta a entrar no estresse, para de doer, mas acaba acontecendo então uma necrose daquele tecido e depois ela volta a produzir tecido em excesso e vai ter todo esse padrão de alteração no crescimento da parte óssea daquelas articulações. E isso acontece também com a nossa coluna. Se nós vivemos por vários tempos em situação de estresse com relação a regiões específicas da nossa coluna, ela vai poder produzir então uma artrite ou uma artrose, ou os ditos bicos de papagaio, que é quando você entra nessa sensação de resolução e há uma proliferação celular desordenada em uma região específica. É como se o corpo tentasse nos proteger de alguma forma, mas por algum motivo a gente não está saindo do processo e ele permanece nessa relação artrite, artrose permanentemente. Então, você compreendeu o funcionamento das articulações, de como o tecido funciona na fase de estresse, na fase de resolução? Então, isso foi relevante para você? Fez sentido com a tua vida? Você conseguiu relacionar com o que você vive ou com o que os teus familiares eles acabam vivendo? Então aproveite, compartilhe com essas pessoas que você ama e até o vídeo da próxima terça.